Marina Montessante, chiquérrima aqui na nossa live. Diretora maravilhosa aqui de Nova York. Vocês vão conhecer logo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Cadê? Deixa eu ver se Deco já chegou. Hoje tem inclusive um cenário incrível aqui. Não sei se posso contar onde é esse cenário. A pessoa que é dona do cenário pode dizer se quer que conte ou não. Vamos ver aqui se Deco já chegou. Obrigada. Alô, people. Deco! Hello. Tudo bom? Hello, tudo bem e você? Tudo ótimo. Quer dizer, tirando o que tá de muito errado Fora o no mundo mundo, que tá acabando, tá tudo ótimo. fora o mundo acabando, eu tô bem. Passei um dia bem com calor, muito calor. Diferente de você aí, né, que eu tô vendo que tá... Tá alto o barulho aqui do aquecedor? Não ouço. Não? E olha que eu tenho ouvido de tuberculoso, assim, né, pra mim tá ótimo, tá? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Que cenário bonito, Ale. Então, olha, eu achei que tinha que usar. É um rei. Se a gente tirar aqui, ó, o rei está nu. Mas a gente cobriu o rei porque é inverno. É. Importante. Apesar de muita gente estar passando frio agora, né? A dona não, enfim, a pessoa que é responsável por esse cenário, por essa vista, tudo que tá aqui. Mas eu não sei se quer que conte que me emprestou aqui para fazer a O live. cenário. É. Mas qualquer coisa me fala que eu conto. Mas era incrível, né? Curti muito. Muito. O meu continua bem simples e blend, para que minha mensagem seja muito em contraste com. Louco para saber Olha, as notícias daí. sim. Ó, Samantha, olá. Ei, Ricardo! Olá, boa noite. Boa noite, não, aqui é boa noite, aí é boa tarde, né, Alessandra? Boa tarde, Aqui, 4 Alessandra, da boa noite, Deco. tarde. Acho que você está no Brasil, né, Deco? Eu estou em São Paulo. Opa, Tô então sim. estamos no mesmo lugar, curtindo o mesmo calor que eu ouvi você falar. Calor. Bem-vindo. Que voz Obrigado, bonita, Ricardo. Que prazer te conhecer. o prazer é O meu. Deco que trouxe o Ricardo aqui pra gente. Muito obrigada, Deco. Fiquei Obrigado, Deco, pela impressionadíssimo oportunidade. com o currículo dele, e o livro e tudo, achei que era muito dentro daquilo que a gente se propõe, então eu falei, esse tem que vir, Que presentão. Aliás, eu vou até pegar o meu laptop, em algum momento que eu achar que dá, eu vou ler o resumo do currículo do Ricardo para vocês. Peraí, já vem um minuto, vou até pegar o laptop. Peraí, podem se falar se quiserem. Deco, obrigado pela oportunidade aí de ter aberto essas portas e bater esse papo aqui na live de vocês, né? No Papo Divergente, achei o máximo o nome. Que bom, E, obrigada. no primeiro momento, quando eu escutei Papo Divergente, eu falei, nossa, deve ser um debate, né? Mais acalorado, divergente. Aí depois, quando eu li o texto, eu falei, nossa, que bacana. Que legal. E É Alessandro a Máximo, o proposta. rei está nu aí. Acho que é bem pertinente, né? Não é bom? Precisamos que alguém grite mesmo que o rei está nu. O rei está nu. Eu baixei um pouquinho para botar minha cabeça, perdi um pouco da coroa do rei. Pera. Pronto. Tá tudo certo, tá ótimo. Tudo em A questão de coroa do ângulo, né? rei não é de ouro, nem de prata. Eu também já usei. Sei que ela é de lata. Você está em cartaz alguma coisa aí, Alessandra? Em Nova York, não? Não, na verdade eu vim fazer networking, assistir a shows, enfim, Que legal, fazer o mundo bacana. girar um pouco, porque Isso. muito Aproveite, está embora num lugar alguma... maravilhoso para ver shows. Aí não tem o que falar, a Obrigada. não ser que... Eu nem sei se isso existe, a não ser uma leve invejinha branca. Faz tempo que eu não vou a Nova York. Mas devo estar aí no final do mês de março, então vou entregar, inclusive, vou deixar aí no seu endereço o livro físico para você ler. O seu Oba! autógrafo, Deco, aqui em São Paulo é mais fácil. A Samantha aí, que pode nos intermediar, encaminho para você o livro, para você ler.
Tenho certeza que vocês vão gostar. Gosto muito da Samantha e fico contando os dias para o livro chegar aqui. Eu tô louca para ler o livro. Manual básico, como é? Para não ser enganado por político. Para não ser enganado por político, isso mesmo. E o ano Ricardo, é o melhor, né? Esse ano, para as pessoas lerem, é o melhor de todos. Genial. Necessário. Eu não vou conseguir achar o negócio no WhatsApp. Então eu vou perguntar para o Ricardo mesmo. Mas antes eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu vi que a Marina Montesante está assistindo aqui. Uma das coisas que eu vim assistir, na verdade, o motivo primordial que eu vim aqui foi para assistir a direção da Marina Montesante de Lesi, que é uma peça, uma ópera rock que sempre foi feita em modelo de concerto, né, só com os microfones assim. E ela pegou o roteiro e transformou a peça finalmente numa performance que não é só uma performance de concerto, é uma peça e muito bem dirigida, um cenário, enfim, que surpreendeu todo mundo, coreografias interessantíssimas, um elenco super talentoso. Eu estou falando aqui meio exausta, mas Marina Montesante é um nome que vocês têm que lembrar. Uma diretora brasileira que ainda vai dar muito orgulho para o Brasil. Nossa, que bacana. Parabéns. Ricardo, eu quero que você conte para a gente um pouquinho de você. Então vamos lá, vou fazer aqui uma. É muito difícil falar de si, né? Mas vamos fazer um resumo aqui. Minha formação é em gestão pública, eu tenho 43 anos, tenho 2 filhos, fiz gestão pública, fiz pós-graduação em administração pública e gerência de cidades, fiz um curso em Harvard de liderança para o século XXI, na verdade eu fiz 2 cursos lá, um de liderança para o século XXI, outro de inovação na educação superior. Fui membro do High Policy Forum da Unesco, que discute a qualidade, a melhoria e o uso das novas tecnologias na educação no mundo até 2030, com o objetivo de dar mais acessibilidade, de melhorar a qualidade da educação de diversos países. E fiz parte da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, aqui no Brasil, 2019 a 2020, tentando ajudar a melhorar a qualidade da educação aqui no Brasil, que é um desafio imenso e que, se Deus quiser, vai acontecer em algum momento, né? Vou resumir nisso aí. Trabalhei em muitas campanhas, alguns governos, trabalhar nos bastidores de algumas campanhas que me trouxe muita informação para esse livro. Eu dialoguei muito com empresários, com microempreendedores, com cidadãos do dia a dia, cidadãos em diversas comunidades aqui da cidade de São Paulo, né? Visitei Zona Norte, Leste, Sul, diversas comunidades conversando com as pessoas. Fiz algumas lives no ano de 2020, falando sobre... Naquela época, a eleição era para prefeitos e vereadores, né? Então, estava explicando qual era o papel do vereador, qual era o papel do prefeito. E ali eu vi que se abria um mundo na cabeça de muitas pessoas com quem eu conversava, principalmente no que diz respeito ao legislativo, aos vereadores naquela época. Então as pessoas ficavam olhando assim, falando, nossa, eu sempre fui enganada. Olha, o tempo todo eu fui enganado. Daí veio a lógica do manual, falava, gente, eu acho que nós precisamos dar um passo para trás e ajudar o brasileiro a ter mais acesso à educação política. Essa é a palavra, educação política. E aí eu escrevi o manual e coloquei, estou divulgando o manual aí, inclusive o e-book gratuito para todos que quiserem. O objetivo aqui não é vender livro, ok? Quem quiser o livro físico tem um custo aí, enfim, acaba tendo toda a lógica da editora. Mas o livro tem formato digital gratuitamente para qualquer cidadão que queira ter acesso às informações, que é o meu objetivo, que o cidadão tenha cada vez mais educação política. Uau, que legal! Perfeito. Você poderia falar o site onde a gente pode fazer esse download, alguma coisa assim? Simples, é www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br. É o meu desejo ao povo brasileiro. Não seja enganado por político.com.br. Lá logo de cara tem fazer o download gratuito. Ele faz o PDF, o download do livro é o livro. Tá aqui, ó. Tá aqui a capinha dele, para quem quiser ver. É exatamente o livro integral. Não é um pedaço do livro, não. Para que a pessoa depois compre o outro pedaço. Todo o livro, da capa contra capa, está disponível de graça lá no site. Nesse mesmo site, se alguém quiser comprar o livro físico, aí tem lá também o link para comprar.
Mas o foco não é vender livro. Meu foco é que as pessoas tenham o conteúdo, saibam, de fato, até porque esse ano aqui no Brasil, a Alessandra, você sabe bem, o Depp também, é um ano de eleições presidenciais. Sim. Nós vamos votar para 5 pessoas, são 5 votos que nós vamos dar aqui no Brasil. Então, o cidadão precisa entender bem para cada cargo qual tipo de habilidade e competência é necessário para ocupar aquele cargo. O que aquele cargo faz, por que é que nós, brasileiros, pagamos o salário das pessoas que vão ocupar esse cargo. O que é que nós esperamos dela? Nesse contrato de trabalho de 4 anos, na maioria dos políticos que nós assinamos quando eles são eleitos, né? Eu tenho uma frase no livro que fala assim, em ano de eleição, o cidadão é o patrão. Então, agora é a hora da gente olhar realmente quem nós vamos contratar pelos próximos 4 anos para desempenhar algumas tarefas em algumas áreas. E aí que está o diferencial. Cada área é uma diferente da outra. Uma exige habilidades e competências diferentes das outras. Né? Um deputado estadual tem um quê? Um deputado federal, outro, senador, outro, governador, outro, presidente, outro. E o cidadão, o eleitor, precisa saber quais são as habilidades e competências necessárias para ocupar esses cargos e o que é que esses cargos fazem. E aí, assim, eles conseguem colocar as peças certas nos lugares certos. E tem que continuar cobrando, né? Porque o patrão não deixa de ser patrão depois que contrata, não é verdade? Exatamente. Muito pelo contrário. Aí que ele fica em cima para que aquele contratado entregue o que foi, né, prometido. Caso ele não entregue, vai ter o momento certo da dispensa, de mandar essa pessoa embora. E no caso daqueles que foram contratados em 2018, agora é a hora. 2 de outubro de 2022 é o momento de você dar aquela olhadinha e falar, opa, não vou recontratar você, obrigado por nada, um abraço, tchau. Próximo. Ricardo, a gente hoje até a gente quase que teve junto com você hoje o Bruno Sartori, mas a gente vai fazer daqui a uns 2, 3 finais, 2, 3 terças-feiras, que vai ser mais tranquilo, fora do carnaval, essa coisa toda. Uhum. Mas você, no manual de como não ser enganado como político, você, como é, manual básico para não ser enganado por político, você fala de fake news também? Não, a gente não abordou. Abordou um pouquinho só sobre quando eu falo de marketing político, que a gente dá um pouco o apanhado geral de marketing político, falando para eles de algumas estratégias que partidos utilizam, como colocar algumas figuras caricatas para ser o puxador de voto, e atrás dessas figuras são eleitos outras figuras que o cidadão desconhece. Acontece frequentemente na política brasileira, é uma estratégia de partidos políticos. Infelizmente, a população que já está um pouco desgastada, já está com ranço, como diz a minha avó, de político, e acaba votando de protesto, num protesto, na minha opinião, equivocado, tentando colocar figuras caricatas que aparecem no horário eleitoral ali, vestidas com alguns figurinos ou fazendo algumas palhaçadas, acaba levando o voto de uma grande parcela da população, só que por trás dessa estratégia, esse voto acaba levando outros políticos com uma péssima bagagem. Normalmente são dirigentes partidários, são os caras que pensaram nessa estratégia eleitoral. É triste, mas quanto mais o povo souber que existe essa estratégia, mais ele qualifica o voto dele. Isso acontece muito. Então, eu abordei um pouquinho só sobre fake news, mas não entrei muito aprofundadamente nisso. Acredite, Alessandra, o nosso atraso em educação política é tão grande que o nosso eleitor, assim, a maioria esmagadora do nosso eleitor, ele não sabe a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele não sabe isso. Então, às vezes, ele cobra de um competência de outro. Ele acaba votando em um... Vou dar um exemplo aqui. São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul do mundo, ok? Da linha do Equador para baixo é São Paulo, terceiro PIB do Brasil. A eleição passada para prefeitos e vereadores, eu presenciei em um debate candidatos a vereadores prometendo construção de hospital. E era no começo do ano pandêmico ali, então o tema estava muito em alta, e candidato a vereador prometendo construção de obra que não é competência do vereador. Ali o cidadão, apenas de ouvir o vereador falar, já saberia que ele ou é despreparado ou ele é mal intencionado. Das duas é uma, e nenhuma das duas serve para a vida pública. Então, um pouquinho só de conhecimento, mas o cidadão não conhecia, aplaudiu, votou
Esse vereador, especificamente nesse caso que está na minha cabeça, foi eleito, está no parlamento da cidade de São Paulo e, pasmem, 6 meses depois de vereador, com dinheiro público, comprou um curso online. Qual era o nome do curso? O que faz um vereador? Ah, Não, é assustador. Já eleito você não pode no citar? parlamento de São Paulo. Não pode citar? Então, eu acho que está no mandato aí, não sei. Melhor deixar para lá. Deixa o povo, se o povo der um Google, aparece aí, porque como foi comprado com dinheiro público, colocaram o nome dele no Google ali. Mas olha, é assustador. Isso é uma coisa que me faz realmente divulgar o livro, distribuir o livro gratuitamente, porque nós precisamos de mais educação política. E divulgar isso não é fácil. Compete a cada um de nós. Então, deixa eu já aproveitar, Alessandra, para te agradecer ao Deco, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o livro e compartilhar esse livro aí para os teus seguidores, para quem te acompanha. É um conhecimento, eu coloquei num linguajar bem simples, bem popular, para que as pessoas realmente entendam que o Brasil, desde a Constituição de 88, eu fiz um recorte da Constituição de 88 para cá, a nossa última, nós já tivemos 7 constituições da República, né? Por 7 vezes o povo brasileiro se reuniu através de seus representantes e mudou as regras do jogo no Brasil. A nossa última Constituição é de 88, 1988, é a que está valendo hoje, a chamada Constituição Cidadã. E de lá para cá, nós já tivemos presidentes da República que saíram da direita, que foi o Sarney, onde foi promulgada a Constituição. Então, nós passamos pela centro-direita, pela centro-esquerda, pela esquerda, uma esquerda mais aprofundada, voltamos à centro-direita, estamos na direita. Ou seja, o pêndulo já foi e já voltou. E todos esses presidentes que estiveram no poder, sem exceção, tiveram problemas com o Congresso. Todos tiveram problema com o Congresso. Eu tenho uma pergunta para você, Ricardo. Eu acho que o nosso problema de educação política é geracional, né? Não tem nada que a gente possa resolver de imediato. Adoraria. Mas o que praticamente podemos fazer para essa eleição, né? O que é que dá para fazer com a população brasileira para essa eleição? O propósito desses encontros aqui é estimular o diálogo. A gente quer que a política seja algo que possa se conversar, se pode ter uma visão, aposta minha, e a gente pode conversar. Né? Esse é o nosso propósito. Mas sobre o seu tema, o que a gente pode fazer de prático para ajudar a educação política das pessoas daqui até a eleição? Ótima pergunta, Deco. Além de ler o livro, Alessandra, que é isso, leia o livro, mas vamos pegar um recorte até do livro aqui, que é um equívoco do povo brasileiro cultural. Vou explicar para você. Nós damos um foco muito grande, discutimos, brigamos na família, com os amigos, por causa do chefe do executivo. Eu falei que o nosso país é dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nós damos uma atenção imensa ao executivo, ao chefe do executivo, ok? Se nós perguntarmos na nossa rede do WhatsApp, a maioria tem uma opinião favorável ou contra um lado, com o nome de um candidato a presidente na cabeça, ok? Então, o que eu peço ao povo para ser mais breve para essa eleição? Atentem-se, prestem muita atenção ao legislativo. O presidente da República, olha o nome, ele é chefe do executivo. Presidente na União, governadores nos estados, prefeitos nos municípios. São chefes do poder executivo, que é um poder. Tem um poder ao lado, que é o primeiro poder, o que vem primeiro na Constituição, que é o poder legislativo. Ele é o poder responsável por criar as leis e fiscalizar os atos e os gastos do poder executivo. Ok? O presidente da República só pode fazer o que o Congresso autoriza ele a fazer. O presidente apenas executa leis que já existem. Ele pode propor leis, deve o fazer e o faz. Ele deve ser um grande articulador para poder conversar com o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é aí que está o nosso grande olhar nessa eleição. Na minha opinião, o grande câncer político do Brasil hoje está no Congresso Nacional. A maioria de parlamentares
corruptos, a maioria de parlamentares que olham o próprio umbigo, que trocam o poder que o povo deu de legislar e de fiscalizar o executivo por cargos, por emendas, por orçamento secreto, por colocar parente em estatal e por aí vai. No momento que um parlamentar coloca um parente, um cabo eleitoral no outro poder, ele perde o poder de fiscalizar este. Ele aleja o poder legislativo. Ele abre mão do poder que o povo deu. Ele não cumpre o papel para o qual ele é pago. E bem pago, né? Um deputado federal ganha em torno de mais de 30 mil reais por mês, com uma verba de mais de 150 mil reais por mês, cada parlamentar, para auxílio paletó, carro oficial, gasolina, viagem, médico, Auxílio enfim. moradia mesmo já tendo casa na cidade onde trabalha. Exato. Absurdos que nós, cidadãos comuns, mortais, não temos, ok? Não temos. Mas o parlamento tem. E ele não faz o papel. De novo, é importante dizer que isso aqui não é demonizar a política, tá? Tem parlamentares competentes, tem parlamentares bons. São poucos. Nós precisamos tirar os parlamentares ruins e colocar gente nova e capacitada. O voto de protesto do povo não pode ser só no caricato, sabe? Aquele caricato que vai puxar 3 caras que estão condenados aqui atrás, que é o presidente do partido e tal. Não. Escolha pessoas novas que nunca estiveram lá e pessoas com habilidade específica, seja para a Assembleia Legislativa, seja para o Congresso Nacional. Esse é o conselho para essa eleição, Deco. Dá para a gente mudar agora. O brasileiro tem a oportunidade, agora, dia 2 de outubro, de trocar toda a Câmara dos Deputados. Se ele o Mas quiser, você acha que tem que trocar toda? Você falou que tem alguns que são bons. Você poderia citar alguns nomes? Eu poderia citar alguns nomes, sim. Aqui eu não quero ser partidário, o objetivo do meu livro, inclusive, nem tocar em Mas o do programa é... Então, vamos embora. Então, vamos lá. Olha, eu acho que nós temos parlamentares como Vinícius Poit, que é um bom parlamentar, a Tabata Amaral, que é uma boa parlamentar. Eu gosto do Kim Kataguiri. De novo, são ideologias até divergentes, a Tabata e o Kim, por exemplo, ok? Porém, são pessoas que discutem projetos de Brasil. Vou dar um exemplo aqui. A Tabata, o partido dela pensava contrário a uma determinada posição. Ela foi contra o partido porque ela acreditava que aquilo seria melhor para o Brasil. Esse é o papel do parlamentar. Nem todos. Mas você acha que o Kim Kataguiri, que foi na Jovem Pan dizer que deviam liberar partido nazista, é bom? Então, aí ele cometeu um crime, na minha opinião, um erro imenso. Crime mesmo, não é erro? Acho que essa parte é realmente muito triste, Alessandra. Foi um equívoco imenso. A legislatura dele, até esse episódio que foi lamentável, realmente, em pleno século, né, 21, 2022, a gente ouvia aquele tipo de coisa transmitido na internet, é assustador. É algo com o qual nós temos que lutar e combater. Ainda assim, você cita ele. Ainda assim, eu cito ele porque o parlamentar, como Kim Kataguiri, fez um bom trabalho até aquele episódio. Até aquele episódio. Bom, como eu não estou aqui para condená-lo, porque ele pediu desculpas, foi lá, visitou o museu, enfim. Vamos imaginar que ele tenha sido envolto ali ou falou aquilo ali. Não quero acreditar, se ele pediu desculpa, que ele não crê nisso. Para mim, mas é bom saber, porque o que eu soube, na verdade, foi que ele reagiu imediatamente na hora, dizendo, gente, falei e diria de novo. Então, se ele mudou de ideia, legal. Essa parte eu nem fiquei sabendo. Se ele falou e faria de novo, aí para mim é criminoso, inclusive passivo dele perder o mandato. Porque não é para isso que o povo brasileiro paga o salário dele. Exato. É importante isso ser dito. Mas, enfim, tem alguns parlamentares, e olha, é muito fácil o povo brasileiro pesquisar isso. A Câmara tem um site específico que lá coloca quais foram as proposituras do parlamentar, quantos projetos de lei ele aprovou. Isso é que é importante dizer. Porque o papel do parlamentar é modernizar a legislação brasileira. Não adianta o cara ficar só discursando no YouTube, sabe? Falando, tentando conseguir a reeleição. Ele tem que apresentar projetos de lei. Ele tem que aprovar projetos de lei. E numa casa de maioria, como é o Congresso, não é uma coisa simples. Tem que ter habilidade específica para poder negociar com as outras pessoas e negociar ideias. E boa índole, né? Porque se ele aprovou um monte de projeto, mas era tudo projeto contra a nação, também não serve. Também não serve. Ou se era nome de rua, feriado, que isso acontece muito. Isso é bem colocado, Alessandro.
pessoa vai lá e coloca o dia do tal coisa. Coloca lá 4 dias comemorativos. Isso não é o que o povo está precisando. O Brasil precisa muito mais. Isso. E diga aí, Deco, que você está com mais perguntas. Manda, Não, eu continuo achando que isso é muito legal, bacana, para as pessoas esclarecidas que têm essa vontade de conhecer, mas o que a gente pode fazer para... como é que eu posso dizer? Eu não acho Quais são os meios para aprender mais? É isso, né? Eu não acho que as pessoas vão pesquisar por elas mesmas. Eu não acho que... Eu acho que essa vontade de aprender assim não é tão presente em todo mundo. Eu queria mais ações que a gente pudesse fazer um curso intensivo de educação política, né? Para as pessoas que não têm noção do que é. Né? Saber como o governo funciona é legal, é bom saber. Mas que mais? O que mais a gente pode ficar atentos e nos preparar para entender que quando aquela mensagem está chegando, aquela mensagem é manipuladora, né? Sim. Quando ele tenta, como o exemplo que você falou no início da nossa live, propor, um vereador propor construção de hospitais. Isso é um bom exemplo de o que a gente precisa ficar atento na hora da tentativa da manipulação. Então, uma boa. Tem uma coisa aqui, Deco, que é muito importante, eu acho que a galera ouve muito em ano de eleição e que é muito importante a gente tentar, que pode ser fácil a gente ensinar para as pessoas. Por exemplo, a gente está falando aqui que o Parlamento, que o Congresso Nacional, no caso desse ano, Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, é um poder independente do Executivo, ok? Um poder, na minha opinião, mais importante, igual, porém, para mim, mais importante, porque é lá que ele aprova as leis e a partir daí que os presidentes ou os governadores, cada um na sua casa, podem executar as leis, inclusive a lei orçamentária, né, que é uma muito importante. Então, o parlamento é um lugar muito importante. E nós ouvimos todas as eleições candidatos ao executivo falarem assim: olha, votem nos candidatos a deputados do meu partido, que eu conheço, e vai lá e ajuda um ou outro. Aí eu te pergunto, para você, para o nosso telespectador aí, quem está acompanhando a live, seguidor da Alessandra, raciocinar comigo. Vamos imaginar que tenham candidatos, tenha um filho, sobrinha, amiguinho, colega que é candidato a deputado. Um é candidato a presidente, outro é candidato a deputado. Aí ele pede, o povo vai votar em massa no filho, na filha, no sobrinho daquele candidato a presidente. Um dos principais papéis dos parlamentares é fiscalizar os atos e os gastos do executivo. Então você vai ter um deputado federal que tem como principal papel fiscalizar os atos e os gastos do executivo, justamente para evitar que a gente tenha processos de corrupção, ok? Se essa pessoa aqui for filha, sobrinho, irmão, cunhado, amiguinho do presidente aqui, que ele vai ter que fiscalizar, você acha que ele vai fazer bem esse papel? A probabilidade é muito menor. Você concorda? E aqui eu estou sendo bem otimista em dizer que a probabilidade é menor. Um filho vai dificilmente fiscalizar o pai. Vai encontrar uma irregularidade no mandato, ele vai denunciar o pai, a mãe, sei lá, enfim. Não importa. Não, provavelmente não. Então, o parlamento, você tem que ter pessoas que sejam mais equilibradas, mais articuladas, que tenham proposituras pensando no Brasil e que vão fiscalizar o executivo pensando no Brasil e não na sua ideologia. Porque no parlamento é muito difícil se propagar pensamentos radicais. É muito difícil. Por quê? Porque é uma casa com 513 deputados, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Então, se você tem uma ideia e acha que só a sua ideia prolifera, você vai precisar de, no mínimo, 260 deputados do outro lado para concordar com você. E é aí que o jogo acontece. O toma lá da cá é o executivo comprando parlamentares. É parlamentares se vendendo ao executivo em troca de favores pessoais. Aí está o câncer da política brasileira hoje. Isso acontece no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores Brasil afora. Isso é uma dica para o povo prestar atenção nessa eleição. Se todos estão à venda, qualquer ideia extremista pode ser comprada também, não? Pode ser vendida? Pode. Se todos estiverem à venda, então, de novo, não são todos. Nós temos uma maioria ali que sabe jogar, e é uma maioria de políticos que já estão há muito tempo no mandato, são os que fazem esse sistema, né? Mas sim, você está correta. Se todos tiverem uma maioria, muita coisa pode passar. Não é fácil e não é
barato, vamos assim dizer, não é simples. Mas, E nem infelizmente, rápido, né? esse é o jogo. Nós precisamos trocar muita gente no parlamento. Colocar gente mais equilibrada, gente que saiba, o eleitor tem que saber que o deputado fiscaliza o presidente. Ponto. O deputado fiscaliza o presidente. Se ele vai fazer esse papel de fiscalizar, o Brasil tem um orçamento aí próximo de 4 trilhões de reais para 2022. 4 trilhões de reais. Hoje nós somos a 11ª, 12ª economia do planeta. O que isso quer dizer? O 12º país mais rico do mundo. Já fomos o 6º país mais rico do mundo. Ou seja, nosso problema não necessariamente é dinheiro. Nosso problema está em outro lugar. Mas se a gente tem um núcleo de parlamentares que está disposto a se vender, está disposto a trocar o voto por um cargo numa estatal qualquer, ou por um orçamento secreto que seja liberado alguns milhões de reais aí em seu nome, aí fica muito Ou tem uma difícil desse país ligação funcionar. sanguínea com o executivo, Ou aí tem uma vira ligação sanguínea com o executivo, deputado, não vai. Você está perdendo aquele cargo, entende? Ou seja, deputado zero à esquerda. aquele parlamentar é um zero à esquerda, ele não serve para nada, ele não vai fiscalizar o executivo. Aí eu te pergunto, fiscalizar 4 trilhões de reais. É muita obra, é muito dinheiro liberado Brasil afora que nós pagamos alguém para fiscalizar. Nós damos toda a estrutura para 513 deputados e 81 senadores fazerem esse trabalho. E muitas vezes não é isso que acontece. Então é ali que tem um problema. Um parlamento, o Congresso, ele derruba presidente, já aconteceu recentemente na história do Brasil 2 oportunidades, desde 88 para cá. Ele pode, caso queira, derrubar um ministro de STF, mas um ministro do STF ou um presidente não derruba um parlamentar. Então veja aí a importância e o poder do parlamento, mesmo sendo uma república presidencialista como é o Brasil. O parlamento tem um poder imenso e o povo olha pouco ao parlamento. A gente muito foca aqui no executivo, grandes discussões no executivo, ok, válidas e bacana. Então, são 2 grandes discussões que nós temos que ter para o executivo e para o parlamento. Nós deixamos o parlamento de lado. E lá se reelegem pessoas, ou como a Alessandra estava falando, com ligação sanguínea com o chefe de outro poder, que é surreal imaginar isso. Perdemos isso. Devia ser proibido, né? Isso devia ser proibido pela Constituição. Deveria ser. Concordo com você Porque plenamente. Deveria ser escolhe, proibido. Exatamente. né? Deveria ser E proibido. Quer vem cá, ajudar o parente, vá trabalhar de outra forma, nas redes sociais, vai defender, vai fazer outro caminho. Mas no parlamento não pode, porque o parlamento não é para ajudar. O parlamento é para equilibrar o processo. E como é que a gente faz para conhecer essa gente? Porque eu, por exemplo, vou fazer uma metáfora com um cenário que eu conheço, que eu sou atriz. Então, o que as pessoas focam muito no presidente? Ele é o grande protagonista na hora das campanhas eleitorais. Então, é fácil de ver. Então, é fácil focar nele. Tem um grande holofote em cima dele. Exato. Aí você tem os coadjuvantes e você tem os figurantes. Aí você tem uma Câmara com 500 pessoas. Como você vai focar nos figurantes todos? Como é que você faz? Os coadjuvantes estão com menos luz sobre eles. Como que a gente faz para a gente votar melhor? Deco tem uma coisa para dizer. Eu acho que você falou no papel do representante como aquele que fiscaliza, que é importante, aquele que faz as leis, que é importante, mas também representa o povo, né? Então, ele é um representante do povo. E aí eu acho que falta na nossa organização política uma forma do deputado federal eleito se conectar com aquele que o elegeu. Então, eu volto a falar, já falei aqui outras vezes, na representação distrital, não sei se é assim que fala, mas ter um deputado que realmente esteja responsável por uma área e uma população para que ele possa responder àquela região, né? Então, esse papel de representante do povo, você não falou nenhuma vez. Para mim, é também um papel importante do Congresso, né? De representar o povo. Então, como a gente faz essas pessoas se sentirem obrigadas a representar a sua população, né? Depois de eleitos? É uma ótima pergunta, Deco. Primeiro que o nosso sistema eleitoral não é como o sistema que a Alessandra está vivendo agora. Nos Estados Unidos é um sistema de voto distrital. Eu não estou vivendo, eu estou visitando, gente. Está visitando agora, a terra onde a Alessandra está visitando agora, nos Estados Unidos, o modelo é distrital. Você citou, Deco, que é um modelo que eu concordo, inclusive. O nosso modelo ele é absurdo, é surreal. Ele coloca o político muito distante do eleitor.
Se você perguntar para a maioria das pessoas que estão no nosso entorno quem ela votou para deputado federal no passado, uma parcela bem grande não vai lembrar, não vai saber. E isso é difícil, porque é o nosso sistema eleitoral que precisa ser revisto. Nós precisamos Ou do vai voto dizer que distrital. votou no macaco Tião de raiva, né? Como você falou. Ah, eu votei no macaco Exatamente. Tião. E nós tivemos aqui figuras caricatas que tiveram mais de 1,5 milhão de votos. 1,5 milhão de votos. Vamos lá. Os votos para deputado federal, como o Deco falou, o deputado federal representa o povo. O senador representa os estados. Por isso, o deputado federal é proporcional ao número de habitantes nos estados e os senadores são igualitários, 3 por cada estado. O estado de São Paulo, que é o mais populoso, tem 3 senadores. O estado, sei lá, de Sergipe, por exemplo, tem 3 senadores. Para deputados federais, não. É através do número de população, eleitores. Então, o estado de São Paulo é o estado que mais tem deputados federais, 70, a Constituição tem um teto de 70, e, por exemplo, Sergipe tem 8, que é o piso, é o número mínimo de deputados federais. Então, os deputados federais, você consegue, estado de São Paulo, tem 70 pessoas para ela analisar. Como usando a fala da Alessandra, são 70 coadjuvantes para a gente dar uma olhada, E aí entrar vira no um site. coro de figurantes, né? Exato, é muito figurante. Carmina Burana. Exatamente. E parece que o sistema é feito para isso mesmo, para dificultar o processo. Não é fácil, Deco, não tem uma fórmula mágica. Agora nós vamos ter que escolher. Como a gente muda isso? Nós vamos começar tendo que escolher representantes em 2022 que acreditem no voto distrital, que se comprometam em aprovar o voto distrital para facilitar essa escolha no futuro. Hoje é bastante difícil mesmo. Mas você tem que, no caso de São Paulo, você tem que analisar os 70 que já estão lá. E, na minha opinião, eu sou um pouquinho mais radical. Tá funcionando hoje? Não. Tira os 70, coloca outros 70. Talvez seja mais fácil. Talvez não é o melhor caminho, entende, Débora? Mas é muito difícil você acompanhar 70 deputados. O cara trabalha, a pessoa trabalha. Imagina a mulher que trabalha fora, que tem família, que tem atividade cultural, boleto para pagar, ficar entrando no site da Câmara para saber 70 deputados o que fizeram. É muito difícil. Então, Mas não é mais difícil descobrir o que vai fazer que não fez nada? É melhor tirar o cara de uma vez por todas. Começa do zero. Coloca 70 pessoas novas. Você vai votar em um, na verdade, né? Então, nós escolheremos um. Então, vote em um que não está lá dentro, que seja preparado para esse cargo, que seja uma pessoa que não seja filho sanguíneo de ninguém, porque você já sabe que essa pessoa vai ter que fiscalizar o presidente da Aí República. você diz assim, ele não está lá dentro, mas ele é preparado. Preparado como? Bom, primeiro passo. Outro erro da nossa legislação. Para ser candidato no Brasil, você não precisa ter curso quase que nenhum. Você só não precisa ser analfabeto. Estar afiliado a um partido político há no mínimo 6 meses antes do pleito. E não ter sido condenado em segunda instância. Em primeira pode, em primeira está liberado. Em segunda não pode. É isso, esse é o critério. Nas propagandas eleitorais eles não falam nem português, não sabem nem ler teleprompter. Exato. Então você começa a tirar os candidatos por aí. O candidato tem que ter um mínimo de condição. Imagina, como é que um cara vai fiscalizar 4 trilhões de reais, gente? A pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento em contabilidade pública, o que é um orçamento público, direito público. Ele tem que ser uma pessoa centrada, equilibrada. Por quê? Porque radicalismo no Congresso é muito difícil. Um deputado impor que... Vamos imaginar, se um cara quisesse colocar que todo brasileiro tem que usar amarelo, ele não aprova essa lei, porque o deputado em si não tem como comprar os outros deputados. Vamos falar o português claro. Então ele fica lá patinando. Por isso nós temos deputados do alto clero e do baixo clero. Então, mas se a gente tem um bando de bananas e a gente pega uma pessoa no Poder Executivo que é um doido varrido, como é o caso agora, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Se o parlamento não tiver freio, se o parlamento não tiver equilíbrio, vai embora. Então, o Executivo é importante, sim. Mas voltando assim, resumidamente, quando a pessoa for analisar para votar num deputado, ela tem que procurar saber o quê? Se ele entende de português, matemática e o quê? Ela tem que procurar se ele entende de administração pública, muito importante, porque lá dentro ele vai lidar com a administração pública. Tem que primeiro saber se ele sabe qual o papel do deputado, porque tem deputado que promete colocar escola em tempo integral, deputado que promete coisas que não é do parlamento. O que o deputado pode prometer? Ele pode prometer modernizar a legislação, que compete ao parlamentar criar, aprovar e reprovar leis. No caso do federal, leis que vão valer no Brasil inteiro, de âmbito nacional. Então, ele pode modernizar. Nós temos muita violência. Ele não pode prometer aumento salarial de policial, que nem é competência federal, nada disso. Ele pode falar, gente,
eu vou modernizar o Código Penal, o Código Civil, o Código de Execução Penal. Ali tem leis, essa lei aqui, ó, ela é arcaica, eu posso apresentar projeto de lei e articular a mudança dessa lei. Se a gente mudar essa lei aqui, pode melhorar aqui. E se Então você ele tem que ser um concordar com essa lei... estudioso de leis. Se ele for um advogado, tanto melhor. Tanto Faz melhor. sentido? Se ele entende de leis, é uma boa. Então, ser um advogado é bom, ser um administrador público, porque é bom, entende da máquina pública, como é que funciona o processo licitatório. Porque, por Quais exemplo, são para você outras fiscalizar... profissões que são boas para ser de um deputado federal? Certamente Economista. advogado, administrador público, diferente do privado, administrador público, Economista, né, gestor Deco? público, economista. Eu acho que a pessoa tendo um discernimento num nível mais alto, como você falou, sabendo português, sabendo matemática, já começa a ajudar, porque hoje nós temos gente que não sabe realmente falar. Literalmente falando no Congresso Nacional. Eu transito muito no Congresso em função do meu trabalho e eu converso com deputados que é assustador. Você bota a cabeça assim na parede e fala, meu Deus do céu. Aí você lembra dos seus amigos que estão indo embora para Portugal, que estão indo embora para os Estados Unidos e fala, não sei se... Será? Você começa a se questionar, por mais que você tenha esse desejo de mudança e de melhoria, porque o nível lá é muito ruim. É muito ruim. Você tem lá 50 parlamentares, que são os que comandam o Congresso, caras que são, e não necessariamente são bons. Bons eu estou falando de entendimento da administração pública, do funcionamento da máquina, entende? Como é que funciona ali, qual parafuso aperta para a coisa funcionar. Tem isso. Porque a gente ouve muito o seguinte, vota no cara novo, quando o cara chegar lá, o sistema engole ele. Primeiro, que não, gente, se o cara for corrupto, ele já vai entrar corrupto. Nem o cara vai mudar lá, chegar lá e vai mudar. Isso não existe. O cara já é vagabundo. Dá uma olhada no passado desse cara, que talvez você já encontre uma sujeirinha, uma coisinha ali. Quando ele chega lá, o que acontece é que ele não conhece o funcionamento da máquina pública. Ele não sabe. Aí ele vai pegar um deputado com 3 mandatos, com 4 mandatos. Então começa a olhar aqui. Cara que está com 3 mandatos lá dentro, gente, 4 mandatos... A não ser que ele seja, sabe, que eu não me lembro nenhum de cabeça que seja fenomenal. Está com 4 mandatos no Congresso Nacional e mereça mais um mandato. O que ele está fazendo ele, no Congresso? Entende? Então, nessa de isso. limpar, primeiro limpar os mais antigos, você acha? Limpa os mais antigos, na minha opinião. Dá oportunidade para gente nova que venha com pensamento novo. Até porque... A não ser que tenha um nome marcante já por ter feitos, grandes feitos que você se lembre. Sim. Você acha que um limite no número de vezes que você pode assumir o mandato é saudável? Uma ótima coisa. E a redução do número de parlamentares. Para que 513 deputados, gente? Para que? Para atrapalhar o sistema. Legal? Redução no número de parlamentares é importante. Para mim, redução no número de partidos políticos. Nós temos 33 partidos com mandato na Câmara, 35 partidos com registro. Mas 35 partidos, imagina, é muito complexo. Você deu uma ótima ideia. Você acha? Aqui no Papo Divergente, a opinião é importante. Quantos deputados você acha que tinha que ter? Quantos partidos você acha que tinha que ter? Olha, nós temos que analisar um pouco a experiência internacional. Os Estados Unidos tem 2 partidos e funciona bem, porém, nos Estados Unidos, você pode ter voto independente. Você pode ser candidato sem partido. E aí você pode ter quantos candidatos forem sem partido. Porém, tem 2 grandes potências, que são os 2 grandes partidos aí. Esse sistema e tem uma funciona... terceira vertente que eles chamam de independente. Isso. Então, é um exemplo que eu particularmente gosto bastante. 2 grandes forças, e se em algum momento o povo quiser um caminho alternativo, tem a possibilidade de ter esse caminho alternativo. Não é fechado nessas 2 forças. Então, acho que a gente poderia reduzir aqui, talvez, sei lá, para 4 partidos, 3 partidos políticos, seria mais que suficiente. Não precisaria mais do que isso. Porque o partido hoje é usado para ganhar dinheiro. Não tem a ver com ideologia. Não tem 35 ideologias no Brasil. Entende? Então dá para você ter 2, 3. Hoje a gente costuma falar muito de direita, esquerda e centro. Então vamos lá, poderia começar por esse caminho aí. O número de parlamentares, acho que a gente poderia reduzir pelo menos a metade. No mínimo a metade. Tem 503 aí, 260 deputados, talvez fosse suficiente. Por quê? Porque hoje você pode ter a participação popular diretamente. Hoje você consegue, com a internet, com toda essa tecnologia, o povo está direto ligado lá. E uma coisa que tem nos Estados Unidos, que eu acho que nós devemos implantar no Brasil urgentemente, são os plebiscitos que acontecem a cada eleição nos Estados Unidos. Me fugiu a palavra. Plebiscito e... Tem uma outra palavra que é parecida com plebiscito. Mas, enfim... que o povo possa decidir, o povo, no dia da eleição, ele vai votar para presidente, para deputado, para senador. E
vai decidir ali através de um plebiscito outras escolhas. Nos Estados Unidos funciona assim. Às vezes você vai votar, tem 16 coisas para você votar. Um vai presidente... votar no aborto, não vai votar no... Exatamente. Porque hoje nós estamos reféns de bancadas no Congresso. Além de tudo, ainda tem isso, né? Nós temos bancadas fortíssimas no Congresso Nacional que é difícil se contrapor. Então, nós estamos vivendo uma realidade global onde o mundo evoluiu bastante e nós estamos ficando para trás. Aqui no Brasil, a gente vai no reboque. Vou te dar um exemplo, o Uber aqui. Olha, hoje ainda tem Câmara, Assembleias Legislativas discutindo a proibição do Uber. Nós temos a proibição do Uber de ônibus, eu esqueci o nome, mas tem alguns ônibus aqui, tem aplicativos aqui que você vende passagens de ônibus interestadual muito mais barata do que as convencionais. Mas tem a Assembleia Legislativa proibindo. Então, calma, você entender melhor isso aí. O nosso parlamento ele é muito ultrapassado, muito arcaico na forma de pensar e o mundo evoluiu muito, rapidamente. Então, nós já temos aqui no Brasil autorização, 2 empresas já têm autorização para entrega de encomendas de até 2 quilos por drone, já estão fazendo teste. Não é que está acontecendo em Seattle, no Vale do Silício, está acontecendo aqui no Brasil. Só que isso vai ter um impacto no emprego das pessoas. Vai ter um impacto imenso. E quem é que está pensando nessa legislação? Quem autorizou foi a ANAC. E o Congresso, como é que ele está se posicionando? Ele está vendo a coisa acontecer. Aí lá na frente, quando gerar o conflito, aí o Congresso entra. Então nós estamos atrasados, entende? O pensamento do parlamentar brasileiro é muito atrasado. Então sim, é muito importante o Executivo, preste atenção no Executivo, isso a gente já faz. E a Alessandra acho que colocou de uma maneira maravilhosa. Ele é o protagonista do processo, é o grande líder da coisa. Mas nós temos um outro. Ele dá o tom. Ele dá o tom, mas se o parlamentar for ruim, ele vai ter muito mais trabalho. Independente da ideologia, viu? Não importa. Vai ter muito mais trabalho, muitas vezes vai ter que fazer coisas que... Não é que vai ter que fazer, não deveria. Mas acontece na história brasileira de ter que sair comprando o parlamento para aprovar coisas mais básicas. Porque o parlamento é corrupto, na sua maioria. Então, vamos lá. Para a pessoa, quando ela vai votar no deputado, o deputado pode prometer mudanças nas leis. Nas leis, o deputado pode prometer. É isso? Ponto. Ele não constrói nada. Deputado não gasta orçamento, ok? Ele não constrói. Vou construir. Não vai construir. O máximo que ele pode fazer é a tal da emenda parlamentar, que eu acho um erro no Brasil. Mas aqui tem as emendas parlamentares do orçamento secreto, que tá uma loucura. Exatamente. Ele não investe, para mim, mas ele pega o dinheiro, né? Ele pede. O dinheiro não vai para lugar nenhum, mas ele vem para ele. Isso, vamos lá. É importante, uma distorção que é um fenômeno muito grande no governo Bolsonaro, né? Em vez de comprar, eles estão fazendo isso, né? Quer dizer, exatamente. É o que falam. Estão liberando a emenda. E a emenda é assim, você pede que seja destinada no orçamento, mas quem também libera é o Executivo. O parlamento não tem acesso. Então, por isso que fica esse toma lá da cá. Olha, eu vou votar a favor do teu projeto se você me liberar tantos milhões de emenda para tal cidade. Aí o Executivo coloca aquilo lá e vai negociando. Eu vou liberar amanhã, mas o meu projeto vota hoje. Votou favorável? Libera as emendas. É um jogo de compra contínuo. Para mim, emenda parlamentar devia não existir. Não é papel do parlamento. Teve uma aqui agora que usou a emenda parlamentar para pagar o advogado dela. Dá uma olhada. Gente, isso aí é assustador. Eu li isso hoje. Isso é assustador. Se a gente for resumir aqui para quem está assistindo, que teoricamente a gente tem agora mais 10, 15 minutos, vamos dizer, para fechar aqui. Separar o que é Congresso, o que é Parlamento. O deputado federal, a gente já entendeu muito bem resumidamente. O deputado federal só pode prometer mexer em lei. E fiscalizar o presidente, fiscalizar os atos do fiscalizar o presidente. Bom, se eu fosse meu candidato, eu vou fiscalizar o presidente. Isso, esse é um processo bom, esse é o papel dele, tem que fiscalizar mesmo, onde o cara está errando, onde o cara está gastando errado, porque tem muita gente, 4 trilhões. Um presidente, um monte de ministério, embaixo dos ministérios, um bando de gente gastando esse dinheiro. Não tem nenhum erro? Não tem nenhum desvio de verba? Se eu fosse vestir a camisa do candidato a deputado federal, eu pensaria, se eu for eleita, eu vou mexer nessa lei, naquela outra. Eu vou modernizar isso daqui que está muito antigo. E eu vou ficar de olho onde vai o dinheiro. Essa seria uma boa campanha? Seria uma ótima campanha. Seria correta. Seria isso, Deco. Seria uma campanha correta. Uma campanha correta. Se ia ser bem sucedida, não sei. Mas seria correta. Né? E isso aí é o deputado federal e o estadual também. Estadual, no âmbito estadual, a mesma coisa. Ele cria leis estaduais
e fiscaliza o prefeito, o governador. O Perdão. governador. E só para completar, no município é a mesma coisa. Os vereadores criam leis municipais e fiscalizam o prefeito. Aí é importante o conhecimento do parlamentar. Por que é importante o cara saber ler, escrever e saber matemática, Alessandra? Porque cada âmbito, por exemplo, o município tem a sua competência própria. Por exemplo, o município não legisla sobre aborto, usando um tema que você falou. E eu já vi vereadora aqui em São Paulo falar de aborto, subir na tribuna da Câmara para falar de aborto. Só que não é competência do vereador. Isso aí é união. O que o vereador pode falar? O que o vereador pode falar? O vereador legisla sobre leis municipais. IPTU, ISS, uso e ocupação do solo, tal do plano diretor, como a cidade deve ser ocupada, papel do vereador. Transporte municipal, papel do vereador. ISS, que é o imposto sobre serviço, diminuir, aumentar, quem que eles vão taxar mais, quem que eles vão taxar menos. Execução do serviço público municipal, creche, escola, como é que o executivo está gastando esse dinheiro, por exemplo, papel de fiscalizar é o vereador. Deputado estadual, competência de águas, rios, é deputado estadual. Polícia militar, polícia civil, é deputado estadual. Quem vai legislar sobre esses temas. Regiões metropolitanas, entre questões que ultrapassem o município, é estado, é o deputado estadual. Deputado federal, moeda, forças armadas, relações internacionais, inclusive o Congresso deputado tem que estadual, aprovar. relações internacionais? Deputado federal, eu já passei para o federal. Desculpa. Deputado federal, moeda, planos econômicos, forças armadas é deputado federal e senador, relações internacionais, deputado federal e senador, e fiscalizar desenvolvimento regional, é deputado federal. Tem uma região como, por exemplo, o Nordeste, precisa de uma atenção, Norte e Nordeste brasileiro. Então, a legislação específica de proteção daquela área, deputado federal e senadores. E fiscalizar o presidente da República, os ministros de Estado e os seus abaixo. Olho. Essa é a questão, Alessandra. Fiscalizar. Onde está gastando dinheiro? Que dinheiro tem, mas está sumindo. Já fiz o coisa da minha campanha, Boa. Esse gesto é ótimo. Esse gesto vale desde Pato Branco até Brasília. Daí. Não estou fazendo campanha, não quero. Já vieram me procurar. Imagino. Né, Deco? Não quero. Mas adorei saber tudo isso. E aí, então, quem está no Congresso, quem está no Parlamento? Não, o Parlamento é o Congresso. O Congresso é o Parlamento. Olha, tá vendo? É bomba leiga perguntando. O Congresso é o Parlamento. O nosso Parlamento no Brasil é chamado de bicameral. Tem duas câmeras. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Os dois são legislativos. Porém, cada um tem detalhes individuais. Por exemplo, ao Senado compete processar o presidente da República ou um ministro do STF. É o Senado. Quem abre o processo? Quem abre o processo é a Câmara. Mas uma vez ela só abriu o processo. Quem procede com o julgamento é o Senado Federal, por exemplo. Quem vai aprovar um ministro do STF? Quem indica? Quem indica é o presidente da República. Quem aprova é o Senado Federal. Então tem esses detalhes de diferença, mas, em tese, o Senado representa os interesses do Estado. Estado de São Paulo, Estado de Sergipe, Estado do Acre, Estado do Amazonas. Por isso, dentro da nossa União, da República Federativa do Brasil, os estados têm o mesmo peso, são iguais. Não importa o poder econômico ou o número de habitantes. Por serem iguais... São Paulo vota igual. São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores. São iguais, têm o mesmo peso. Por exemplo, nós precisamos urgente no Brasil de uma reforma tributária. Nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo. Para votar a reforma tributária, tem o interesse dos estados, a questão do ICMS. Cada estado tem o seu. Então, os senadores que têm que fazer essa ponte entre estados, interesses dos estados, e o governo federal, por exemplo. Que quem vai começar a mexer nos tributos são os vereadores. Que vão mexer no IPTU. Pode ser. Pode começar a mexer aí. Estou aprendendo. É isso aí. Pequenos impostos, mais para mexer na lei, que vai organizar o negócio dos impostos, aí já são os federais e os senadores. Que é no Brasil inteiro. Que é para valer no Brasil inteiro. Tudo que vai valer no Brasil inteiro. Por exemplo, vamos discutir o aborto, é Congresso. Quando você vê um deputado estadual, um vereador falando de temas, de costumes, tá falando bobagem, gastando o tempo do povo.
E tem muito, viu? Eu vi na campanha para vereadora em São Paulo, uma vereadora bater nessa tecla que ela era contra. E não quero entrar aqui nas questões para a gente não brigar sobre o tema, mas olha, a vereadora ganhou muita atenção dizendo que era contra. E eu aqui falando, vereadora, presta atenção, você está usando o dinheiro do povo jogando no lixo. Porque como vereadora, você não pode fazer absolutamente nada. Então se candidate a deputada federal. Aí você pode defender as suas ideias. Nem estou concordando com ela, só estou dizendo Porque que você está nem o falando deputado estadual poderia defender, nem porque isso é uma deputado lei estadual federal, pode. então não pode. Exatamente. Qualquer lei federal é Congresso. Concordamos que todos seria de bom proveito para a sociedade todos aprofundarem a sua educação política, né? E a gente deve promover isso de todas as maneiras, porque só assim a gente vai se livrar de uma classe governante tão despreparada para nos representar. Exato. Dego, educação política, Deco, Alessandra, pertence a cada um de nós. É um pouquinho. É nós pegarmos o meu livro. A Samantha te manda pelo WhatsApp, Deco. Você pode mandar para os seus amigos, você pode pedir para eles compartilharem para quem eles quiserem, para que leiam um pouquinho. Eles lendo o meu manual, de ouvir falar, um parlamentar, ele vai saber dizer se é bom ou ruim, pelo menos na conversa. Aqueles muito ruins, cara que promete coisas que não é da sua competência, esse ele já tira de cara. Já fica mais fácil para filtrar, entende? Poder identificar a manipulação é fundamental, né? Você olhar e falar, tá me manipulando, isso seria uma habilidade muito útil para os brasileiros, né? Eu acho que devia ser ensinado na escola. Jogo, né? Porque como é que eu vou saber se é gol contra, ou se foi gol mesmo, ou se foi fora da área, se eu não conheço as regras do jogo? Exato. Olha, você usou uma analogia que eu uso sempre, Alessandra. Não adianta você nascer com talento para jogar futebol. Se você não conhecer as regras do jogo, esquece, você nunca vai jogar. Primeiro passo é conhecer as regras do jogo. Para conhecer as regras do jogo no Brasil, gente, também tem outro livro, tá? Que é o Manual do Brasil, de como funciona o Brasil. Chama Constituição da República. Tá lá. Na Constituição diz o que é legislativo, o que é judiciário, o que é executivo, o que compete a cada um, quem faz o quê, quem manda onde. Porque também é muito complicada. É uma coisa, é guerra e paz, a Constituição brasileira. É verdade, é complicada sim. Mas vale a pena dar lei. Para mudar, para simplificar escola. Isso, para facilitar. Congresso Nacional. Tem que ser ensinado na escola, né? A gente tem que ter os jovens tendo aulas de eu não sei o que é em português, civics. Cidadania aqui no Brasil. Cidadania, tinha que ter isso. Eu estudei isso quando eu morei. Eu também estudei, a Organização Social e Política do Brasil. E aí faz falta, faz muita falta. Porque tem uma massa de pessoas que são facilmente manipuladas, E aí fica fácil. O próprio sistema não tem interesse em se renovar. Por exemplo, uma coisa que é absurda. Sei que a gente não tem quase tempo, né, Alessandra? É uma ditadura disfarçada, porque se você vota, mas você não sabe o que está acontecendo, as pessoas sempre quando tem campanha, eles falam assim, quem está no lado contra fala, você está servindo de massa de manobra, e outro diz, você está servindo de massa, estamos todos, amor, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Estamos perdidos no meio desse tiroteio de hipocrisia. E outra coisa que é importante o povo prestar atenção, hein? Fundo eleitoral, olha que absurdo. Fundo eleitoral é dar dinheiro para o político, pagar a campanha dele, para ele fazer a campanha, e muitas vezes você nem gosta dele. É surreal. O cara está pedindo um emprego, o cara está apresentando o currículo dele para você, e ele pega o teu dinheiro para pagar toda essa estrutura para pedir um emprego para você. Isso existe aqui, é surreal isso. 5 bilhões de reais. O fundo eleitoral desse ano, agora, 2022, é maior do que toda a verba para enchentes e desastres no Brasil. E foi aprovado pelo palhaço que disse que vai acabar com a mamata. Ele não vai acabar com a mamata, amor. Ele vai abrir uma fazenda de leite. Só não vai dar nenhum para você. Só isso. Pois é. Então preste atenção. Quem está gastando o seu dinheiro fazendo campanha é uma outra dica razoável aí. Adorei, Ricardo, adorei. Eu vou deixar aqui já com você um convite. A gente vai ter o Bruno Sartori com a gente. Quem sabe a gente faz uma com o Bruno Sartori para focar em fake news, deep fake, porque faz um papo concentrado, como a gente fez com você aqui. E aí, quem sabe a gente revisita com vocês dois para a gente ajudar a galera a não ser enganado por político.
É isso aí. Eu aceito o convite de pronto e agradeço essa oportunidade. Parabéns a você, Deco, Alessandra. Vocês estão fazendo um trabalho, um serviço ao Brasil imenso. O nosso povo precisa muito de educação política. Qualquer gota que puder cair na boca do povo vai ajudar muito para que o povo entenda que ele é o patrão. Em ano de eleição, nós somos os patrões. Então, agora é a hora de melhorar, de mudar. Os políticos não vêm de Marte, eles estão aqui entre nós, são do nosso meio e nós elegemos essa raça. Então, precisamos de educação política. Parabéns a vocês dois por essa oportunidade. Inclusive, as outras lives que virão com o Bruno vai ser muito boa. Fake news vai ser a discussão do ano, inclusive. Parabéns a você. Muito obrigada pelo livro. Esse é um grande serviço, sim, à sociedade brasileira. Vou repetir o nome do livro aqui. Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, por Ricardo Rose, nosso querido que está aqui. Pausou um pouquinho, mas eu estava falando, vou falar de novo, para você ganhou de novo. Então, Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, por Ricardo Rose, que vocês tiveram aqui o prazer de escutar. Nós tivemos esse presentão aqui hoje. E lembrando que, além dos políticos não virem de Marte, a gente coloca eles lá, nós somos todos seres políticos. Não existe ser apolítico. A gente pode querer ser apolítico, mas não existe. Porque se você se cala, você está deixando a bola correr para aquele lado. Se você empurra, você está empurrando a bola para aquele lado. Se você segura, você está impedindo que a bola venha para esse lado. Não existe. Se você ficar parado, a bola vai conforme o... Não existe apolítico. Você está dizendo, para mim, desculpe a expressão, foda-se. Então, depois, quando acontece... Né? Eu, por exemplo, na última eleição, eu não consegui votar em nenhum dos dois candidatos. E as pessoas falam assim, você é culpada por isso. Eu realmente não consegui. Agora, eu não estou nem eximindo a minha culpa, nem... Agora eu já estou me enrolando toda. Mas, enfim, é uma posição que eu tomei. É a posição que eu tomei. Eu não conseguia votar em nenhum lado de outro. Porque eu estava nessa coisa de massa de manobra, para mim, chegou forte os dois lados. Então, para mim, eu estava tendo que escolher entre uma ditadura de esquerda ou de direita. Se eu soubesse a insanidade que é a coisa que está aqui e para onde está indo, acho que teria me colocado diferente. Enfim, mas o que não quer dizer que eu queria votar no outro candidato. Mas Mas você sabe que a sua posição foi uma posição política. É isso que você está dizendo. Eu sei, bacana. Exatamente. Obrigada. Mas foi uma decisão, não foi um... foi... e foi uma decisão consciente, certo ou errada, foi proposital. Não para botar esse cara, mas foi um voto também. Eu sei que o voto nulo é um voto também. Mas, enfim, o que eu ia falar com tudo isso? Então, o que eu quero dizer? A gente está aqui, gente, incentivando que as discussões políticas, as conversas políticas têm que acontecer. Não é para acabar aqui na live. É para conversar em casa, conversar com a sua família, conversar com seus amigos, conversar com um parceiro romântico, conversar no trabalho. E dá para conversar política, dá para divergir com civilidade e, quiçá, com prazer, quiçá de uma maneira profícua, chegando a algum lugar. Mas para isso há que se ter interesse, há que se ter empenho para que a conversa vá nessa direção. Não importa ganhar argumento, importa a gente descobrir o que está acontecendo para então mexer nesse jogo da melhor maneira possível. Estamos todos no mesmo barco, alguns da classe executiva, outros na econômica, outros numa canoa, outros num navio maravilhoso, mas estamos todos, digamos, talvez no mesmo mar, né? Não no mesmo barco, mas no mesmo mar. E assim, se tá com a gente. Eu ia falar mais alguma coisinha aqui nesse final, que é disso da gente conversar em casa. Sim. A gente tem aqui um estudioso, um especialista e uma leiga, mas tem que ser conversado. Teve uma pessoa que colocou aqui porque senão a gente não vai para frente, senão a gente não se mexe. Verdade. A gente a nada vida é muda. Movimento, tem que se mexer. As coisas não mudam por inércia. E se mudam por inércia, a gente não sabe para onde vai. Pode ser ruim. Pode ser ruim.
Então fica ligado, porque o que a gente acha que não afeta, a gente afeta. Então assim, eu não vou falar disso porque eu não entendo disso. Então senta e escuta e faz pergunta. Como eu estou fazendo aqui, teve uma pessoa que falou assim, a Alessandra diz que está aprendendo, mas senta o pau em coisas que ela discorda. Claro, porque tem coisas, por mais que eu seja leiga, tem coisas que eu entendo. Se uma pessoa diz que um homossexual deveria apanhar, eu entendo que está errado. Eu não preciso ser especialista em política para isso. Eu sou um ser humano, né? Se uma pessoa diz que deveria ser permitido existir um partido que quer dizimar toda uma raça, se é que raça existe, que não existe, mas quer dizimar um monte de gente, eu entendo que isso está errado. Eu não preciso ser uma especialista em política para isso. Eu sou um ser humano. E quando a gente discute direita, esquerda, centro, coxinha, mortadela e tudo, a gente não pode esquecer que a gente é ser humano. E a gente não pode esquecer que é só através do diálogo, eu vou repetir isso em todas as lives, que a gente consegue se proteger e se imunizar do ódio e do medo, do desespero e da ignorância. É só conversando. Então, é um papo de ver gente. Parabéns. Considerações finais? Podemos fechar? Bom, as minhas são agradecer a você, agradecer ao Deco, muito a oportunidade de falar. Para quem quiser o livro, chama no direct aí, @RicardoRoseOficial, que eu mando o PDF do livro. Tem o site, não seja enganado por político.com.br, baixa gratuitamente o livro e compartilha à vontade entre os seus familiares, entre seus amigos. Essa discussão é muito saudável, é muito importante. Não se esqueça do parlamento, o executivo é muito importante, mas o parlamento é tão importante quanto, então não erre aí, porque aí é que está nos sacaneando demais. Você coloca um bom executivo para negociar com o parlamento podre, o governo vai todo por água abaixo. Eu agradeço muito essa oportunidade, vai ser um prazer poder estar com vocês numa outra oportunidade, quem sabe. Deco. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Conta, Deco. Obrigado, Ricardo, por sua presença. Ale, obrigado você por me convidar. É sempre um prazer estar com você. E vamos conversando, vamos procurando as soluções, porque é isso que interessa, né? A gente conversar, a gente entender o outro e quem sabe a partir da conversa a gente acha soluções. Exato. Ricardo, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. A gente já está aqui feliz que vai contar com você no próximo encontro. Deco, meu amor, meu amigo, meu empresário, muito, muito, muito obrigada. Aprendo sempre tanto com você, que você me inspira tanto, e o pessoal que já está todo apaixonado por você, e, enfim, continua aprendendo nas lives com você e faz a conversa fluir muito mais. Internautas, seguidores, novos seguidores, galera que está aqui com a gente, muito bem-vindos, muito obrigada, até a próxima. Eu adoro conversar com vocês e vamos seguir conversando, vamos seguir se enxergando, interessado em se enxergar. Bem-vindos e até o próximo Papo de Ver Gente.